Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite nosso papo será sobre justiça e economia, a importância da atuação dos juízes, da especialização dos tribunais em casos cada vez mais complexos, como por exemplo recuperações judiciais. Quanto é importante um instituto como a mediação, por exemplo, a arbitragem, e também quais são as últimas novidades em termos legais, as novas leis que podem influenciar, podem mudar esse cenário. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui hoje nos estúdios da BMC dois convidados especiais, o Maurício Cardoso, diretor executivo do Anuário da Justiça. Muito boa noite, Maurício, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Carlos, o prazer é todo nosso de ter essa oportunidade. E também o Leandro Chiarotino, advogado. Muito boa noite, Leandro. É um prazer também tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Muito boa noite, Carlos. Boa noite, Maurício, aos telespectadores também. Vamos iniciando então pegando o gancho do mais recente anuário da Justiça do Direito Empresarial, que acaba de ser publicado. Essa é a segunda edição, né, Maurício, desse anuário, cujo título é O Caminho da Recuperação, Justiça e Direito impulsionam a retomada do crescimento. Então, é um documento muito interessante que traz as mais recentes novidades e também pontos de reflexão sobre a justiça, a importância da justiça, né, na vida das empresas, especialmente em momentos como recuperações judiciais, mas não apenas isso, em geral, no caso de contenciosos. Mas antes de pegar o gancho e falar desse anuário e também das novidades, pergunta divido para todos os meus convidados: quem que é o Maurício e quem que é o Leandro no mercado, no caso, no mercado jurídico, né, no mundo, né, da advocacia e também da editoria, em um minuto, iniciando pelo Maurício, então. Bom, eu sou Maurício Cardoso, sou jornalista com 50 anos de experiência, trabalhei na revista Veja, comecei a minha carreira na Placar, falando de esporte. E há 20 anos eu estou no Consultor Jurídico, o primeiro site especializado em informação jurídica aqui no Brasil, uma experiência muito interessante de especialização nesse ramo. E ultimamente eu sou o diretor do Anuário da Justiça. Nós temos várias versões do Anuário da Justiça, algumas especializadas em ramos da justiça, como é o Anuário da Justiça Brasil, que trata do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, e temos outros mais temáticos, como este Anuário da Justiça de Direito Empresarial. Perfeito. E no caso também do Leandro, quem que é o Leandro no mercado, no mundo da advocacia, em um minuto? Muito bem. Carlos, eu vou resumir da seguinte maneira: eu sou advogado, trabalho com matérias ligadas ao direito empresarial há cerca de 28 anos. Eu passei cerca de 12 anos, um pouquinho mais do que 12 anos, sempre em São Paulo, no escritório Pinheiro Neto Advogados, onde eu iniciei a minha carreira e avancei bastante lá durante muitos anos. E nos últimos 14 anos aproximadamente, um pouco mais do que isso, tenho uma atividade própria. Eu sou sócio administrador do Chiarotino e Nicoletti Advogados, que é um escritório que se dedica muito à matéria justamente empresarial, recuperações de crédito e matérias correlatas ao direito empresarial em termos gerais. Perfeito. Senhores, então, iniciando o nosso papo com a primeira matéria, primeira reflexão que vocês trazem aqui, que o Anuário traz aqui, sobre a especialização dos órgãos judiciais em matéria empresarial. O Brasil é uma economia cada vez mais sofisticada, cada vez mais complexa, cada vez mais avançada também, e também os contenciosos e as questões jurídicas que as empresas enfrentam são cada vez mais complexas. A primeira pergunta que lhe faço, iniciando pelo nosso responsável aqui desse anuário, Maurício: a justiça, na sua opinião, Maurício, está acompanhando em termos de preparo, de especialização, os desafios da economia brasileira, de uma economia cada vez mais avançada? Olha, a questão da especialização é uma grande discussão que existe na justiça, não só em termos de direito empresarial, mas em qualquer dos seus ramos.
que é justamente a discussão entre você ter o princípio do direito do juiz natural e você ter um juiz especializado naquele tema que se vai tratar. E no direito empresarial isso foi uma coisa que foi, digamos assim, resolvido mais ou menos, está sendo resolvido mais ou menos de forma natural, que a experiência tem demonstrado que a especialização nessa área tem trazido grandes benefícios, né? São Paulo é um exemplo disso. Desde 2005, São Paulo já conta com varas de primeiro grau e câmaras no segundo grau especializadas em direito empresarial. E isso tornou São Paulo um centro de pensamento, de jurisprudência nesse setor, a ponto de São Paulo ser escolhido preferencialmente por empresas de outros estados como foro para dirimir suas controvérsias, né? Vamos pegar esse ponto, um gancho desse ponto interessante, até porque muitas empresas escolhiam São Paulo, mesmo estando fora de São Paulo, para dirimir as controvérsias. Isso acabava também criando um super trabalho, né, para os tribunais aqui. Mas antes de pegar entrar nesse assunto, Leandro, na sua opinião, quanto é importante hoje uma especialização cada vez maior dos juízes, dos promotores, né, de todo mundo que atua no tribunal para a vida e às vezes até sobrevivência das empresas, especialmente aquelas empresas que entram com pedidos de recuperação judicial, que poderia evitar até uma falência. Quanto é importante, quanto nos seus 28 anos de carreira, como é que você viu isso mudando e em que forma isso mudou, na sua opinião? Olha, eu diria o seguinte, a experiência do Estado de São Paulo ela é muito significativa no nosso contexto global, aqui no nosso contexto brasileiro, e até foi usado como exemplo para outros países. O Estado de São Paulo, em 2005, como foi dito pelo Maurício, inaugurou varas especializadas, no primeiro momento, para o tema da recuperação judicial e da falência. A vara especializada na primeira instância e se seguiu também a especialização das câmaras do Tribunal de Justiça, que tem justamente a função de revisar as decisões do primeiro grau. As decisões, com o passar do tempo, foram adquirindo complexidade ligada à matéria discutida na primeira instância. As decisões da justiça especializada, elas são nitidamente mais atentas aos detalhes, elas levam mais em consideração as especificidades de cada caso. O exemplo de São Paulo foi tão bom que em 2011 o Tribunal de Justiça expandiu a competência das câmaras reservadas, então expandiu para outras matérias de natureza empresarial. Hoje, para que fique claro, o nosso tribunal trata como matérias reservadas nas câmaras de direito empresarial não apenas as falências e recuperações judiciais, mas também os conflitos ligados à arbitragem, as matérias de propriedade intelectual. Então, houve aí uma expansão dessas competências. A experiência de São Paulo mostrou também que juízes especializados são juízes que decidem rápido. Então, esse é um elemento fundamental para o empresariado. O empresariado tem sempre a preocupação da segurança jurídica no tempo. Então, não é apenas a questão da segurança jurídica ou apenas a questão da decisão ser rápida ou demorada. É o binômio, segurança jurídica e tempo. Nesse aspecto, a experiência deu muito certo. Ela deu tão certo que, como foi dito pelo Carlos, empresas de outros estados da federação, uma empresa catarinense com uma disputa com uma empresa no Maranhão, por exemplo, passaram a escolher o Foro de São Paulo. E havia, sim, a liberdade para que contratualmente se estabelecesse um foro, chamado foro de eleição. E isso fez com que a Justiça de São Paulo tivesse uma situação anômala. Ela teve uma especialização muito grande e recebeu muitos casos. E isso se tornou um problema. Esse foi o tema aí que motivou uma reforma legislativa recente
bastante interessante para endereçar esse problema. Mas, por exemplo, só para terminar esse assunto, antes de voltar com o Maurício, mas como é que é lá fora de São Paulo, quer dizer, como é que é em outros estados? A experiência de São Paulo, que já tem 20 anos quase, foi replicada em outros estados? Há uma grande diferença entre a Justiça Empresarial de São Paulo e outros tribunais de outros estados? Os juízes, tendo mais experiência aqui, têm mais competência também, em termos sabem o que está acontecendo mais do que juízes que não tratam no dia a dia dessas questões. Como é que é aqui em São Paulo e como que é lá fora, e por que então as empresas estão escolhendo, ou escolheram até pouco tempo atrás, São Paulo? Muito bem. Aconteceu o seguinte, a experiência paulista ela foi muito bem sucedida, especialmente entre os anos de 2010, 2011 até 2019, porque já havia lá uma jurisprudência consolidada nessas matérias empresariais e isso fez com que as decisões tivessem uma qualidade também muito boa. E com base nessa experiência, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em decisão recente, em 2019, emitiu uma recomendação para que os estados, os outros estados brasileiros, também fizessem como fez São Paulo, criasse varas especializadas e câmaras reservadas. E essa recomendação do CNJ vem sendo seguida e nós temos, se não me engano, alguma coisa como 16 estados brasileiros que já possuem justiça especializada em matéria de direito empresarial. Então, a resposta é sim, o modelo de São Paulo foi replicado e, pelo que nós podemos verificar, é claro que a nossa experiência é mais ligada a alguns estados e menos a outros, mas a experiência parece ser muito bem sucedida também. Pois é, eu queria pegar, Maurício, esse gancho também sobre a questão dos tribunais, né? Aqui no anuário tem um trecho muito interessante que fala que não se pode ignorar, abre aspas, que a inadequada operacionalização da especialização nos tribunais pode gerar determinados efeitos colaterais que devem ser evitados ou ao menos mitigados, como o congestionamento dos órgãos especializados, a desmotivação dos magistrados integrantes e o estressamento da jurisdição prestada ou a proliferação de conflitos de competência. Ou seja, não é só apenas o tribunal de primeira instância que deveria ser especializado em questões empresariais. Na opinião de vocês, tribunais superiores também, tribunais regionais ou até lá em Brasília, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, deveriam começar a aumentar a sua especialização para garantir uma certa isonomia de tratamento e também a certeza jurídica, né? Vamos dizer assim, evitar a incerteza jurídica que a gente estava falando agora. A segurança jurídica é uma das questões principais das empresas no Brasil? Olha, eu queria só complementar, dar um dado aqui do que o Chiarotino acabou de dizer. A gente tem um número aí sobre os efeitos dessa determinação do CNJ, recomendando a especialização nessa área. Até 2022, havia 35 varas especializadas no Brasil inteiro. Depois de 2022, já temos agora 84 varas especializadas no Brasil inteiro em 16 estados. Antes eram só 13 estados. Bom, quanto à especialização, eu acho que no caso do STF, acho que nem tanto, porque isso acho que está fora de cogitação, mesmo porque, como isso não é matéria constitucional, no mais das vezes, as questões de direito empresarial, pouca coisa chega ao Supremo. No STJ, a gente já tem quase uma especialização, porque isso está restrito à Câmara, à seção de direito privado, a segunda seção do STJ, que trata das questões de direito empresarial, e ali a gente já tem ministros que se especializaram de maneira natural, como é o caso, por exemplo, do ministro Luiz Felipe Salomão, e de outros ministros também,
que estão mais afetos a essa matéria e que se interessaram mais pela questão. Perfeito. Vamos pegar um gancho a partir desse ponto, mas antes disso, vamos para um rapidíssimo intervalo e já voltamos aqui no BMC Talks para falar de direito empresarial, a importância da especialização dos juízes nas vidas das empresas. 2 minutinhos de propaganda, não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o nosso papo é sobre a importância da especialização da justiça, especialmente em termos empresariais, entender o que está acontecendo na vida das empresas. Hoje nossos convidados aqui nos estúdios da BMC são Maurício Cardoso, diretor do Anuário da Justiça, e o Dr. Leandro Chiarotino, advogado especializado nessas temáticas. Doutor, a gente estava falando agora então sobre a especialização dos órgãos, dos tribunais superiores, né? Temos aqui em São Paulo varas já há 20 anos especializadas em questões empresariais. Como é que está a situação, né, no TRE ou também lá em Brasília, ou no Supremo Tribunal Federal, no STJ? Segundo o Maurício, lá no STJ não é necessário, no STF não é necessário, não foi a Constituição, no STJ já está mais avançada essa questão. Na sua opinião, a que ponto estamos? Qual é o estado da arte nesse momento da compreensão, né, da especialização dos juízes superiores em questões empresariais e quanto isso está mudando a vida das empresas no Brasil? Olha, Carlos, eu diria que nós estamos bem organizados do ponto de vista da justiça estadual. Antes de mais nada, a maior parte das disputas empresariais, elas são de competência das justiças estaduais na primeira e na segunda instância. Alguns casos que envolvem propriedade intelectual pela questão da atração da competência da Justiça Federal em matéria registrária, etc., pode causar algum tipo de competência diversa, mas a grande maioria das disputas empresariais, elas são de competência das justiças estaduais. Voltando à nossa situação concreta, hoje nós temos a primeira instância muito bem organizada para essa matéria, com juízes que conhecem o tema fundamental, que é o direito comercial, o direito das obrigações, e também tem conhecimentos relevantes a respeito de temas que envolvem o direito empresarial. Cito aqui princípios, por exemplo, a respeito de questões de contabilidade, questões financeiras. É claro que o juiz não se debruça corretamente em temas estritamente financeiros, nem em temas estritamente contábeis, mas ele tem conhecimento da matéria. Um conhecimento superficial, mas é um conhecimento importante. A segunda instância, ela me parece deva continuar sendo especializada por uma razão que me parece bem evidente. A função da segunda instância, de uma Câmara reservada em um Tribunal de Justiça estadual, é revisar e eventualmente corrigir o que aconteceu na primeira instância. Então, aí há uma interação direta entre a primeira instância e a segunda instância. Portanto, a especialização deve se dar nas duas esferas. No que diz respeito aos tribunais superiores, a questão dos tribunais superiores, como foi bem dito pelo Maurício, dificilmente uma questão de direito empresarial ela tem um pano de fundo, uma questão constitucional que leve a discussão ao Supremo Tribunal Federal. É muito mais frequente que essa discussão se encerre no âmbito do Superior Tribunal de Justiça do STJ. E no STJ nós já temos uma especialização entre direito público e direito privado que me parece suficiente. E também ela é suficiente porque o objetivo maior da revisão pelo STJ de uma decisão de um tribunal estadual é justamente a função de uniformizar a jurisprudência. Então, o STJ tem como mote principal a uniformização da jurisprudência. Ele se dedica menos a questões de fato, a questões
técnicas que deveriam já ter sido bem resolvidas na primeira ou na segunda instância. Eu queria falar sobre esse ponto, mas antes disso, pegando o gancho dessa questão da uniformizar a jurisprudência e também garantir a segurança jurídica em tempo, né, para as empresas, uma pergunta um pouco polêmica só para a gente também contextualizar para o nosso público. Recentemente vimos vários juízes de primeira instância em vários estados tomar decisões contrastantes, especialmente em âmbito do direito do trabalho, com aplicativos, né, Uber, iFood, alguns, mesmo tendo súmulas, né, do próprio STF, não só do STJ, no STF, alguns decidiram que os motoristas de aplicativos são funcionários das empresas e, portanto, deveriam estar no âmbito da CLT, outros não, e isso acabava criando uma certa incerteza jurídica, mesmo que depois a decisão do STF, obviamente, era superior, né, ia dar sua força, mostrar sua força. Isso criava um certo ruído, uma certa frição também no mercado e também uma certa incerteza jurídica não só para essas empresas, mas para outras empresas da nova economia. Na opinião dos senhores, a especialização dos tribunais, não só em São Paulo, mas em outras várias, vimos agora 84 tribunais Brasil afora, está limitando, está mitigando esse problema? É ainda uma questão que deveria ser discutida? São pontos que se falam no mundo jurídico, iniciando para o Leandro, depois passando para o Maurício. Esta questão da falta de uniformização, de uniformidade, né, da justiça, da jurisprudência, é um problema ou está diminuindo cada vez mais graças à especialização dos tribunais? Eu entendo os críticos da especialização, mas me parece que os números falam por si. A justiça especializada, ela realmente é mais eficiente. E vamos chamar, o efeito colateral da falta de pluralidade de decisões na primeira instância pode ser vista como um elemento negativo ou pode ser essa mesma situação vista como um elemento positivo. Porque na medida em que nós temos juízes que estudam mais aquela matéria, conhecem mais as decisões dos tribunais superiores a respeito daquele mesmo tema e tentam entender o pano de fundo, o arcabouço jurídico, aquilo que a gente considera o direito de base, é verdade que as decisões elas variam menos. Por outro lado, a segurança jurídica ela fica muito privilegiada numa situação como essa. E o que o empresariado mais, me parece, tem anseio é justamente na segurança jurídica, não ter decisões conflitantes, né? Então, me parece que o peso, o custo-benefício da especialização, ele é nitidamente favorável à manutenção do sistema que nós temos hoje, não só em São Paulo, mas em 15 outros estados. Perfeito. Agora, Maurício, falando um pouco, voltando aqui ao anuário da Justiça e entendendo um pouquinho vários pontos que vocês trazem para cá. A gente viu no último ano um aumento dos pedidos de recuperações judiciais, né? Em 2024, só de janeiro até julho, aumentaram em relação ao ano anterior. Em 2023, no ano inteiro, foram 59% de recuperações judiciais e 41% de falências. No primeiro semestre deste ano, 70% de recuperações judiciais e 30% de falências. O número de falências diminuiu de forma importante também em relação a 2022, 2021, né? 2021 eram 52%, hoje são 30%, e o número de pedidos de recuperação judicial passou de 48% em 2021 para 70% este ano. O que está acontecendo? O que explica esses dados e por que as empresas estão pedindo recuperação judicial menos do que falência? Ou qual é a dinâmica que explica esses números? Eu acho que uma das questões que aconteceram foi a reforma da Lei 11.101, que, digamos assim, estimulou e facilitou os trâmites da recuperação judicial. Esse é um ponto importante, eu acho, a questão dos pagamentos e dos créditos, esse tipo de coisa. Com a reforma da lei, isso teve um aumento muito grande. E a outra coisa é que a recuperação judicial começa a ser usada realmente no sentido do que ela diz, que é usar a lei para recuperar a empresa e não, como era antigamente,
com a lei de falência, que era o método mais indolor de quebrar a empresa, né? Então, essa mudança de percepção da lei, eu acho que é muito importante para entender esses números, né? Ou seja, a empresa está recorrendo ao judiciário, a esse instrumento, em tempo para manter a atividade e não para encerrar a atividade. Pois é, Leandro, nesse ano, né, em 2024, tivemos grandes empresas que pediram recuperação judicial, né, com volumes de dívidas gigantescos, né? O Odebrecht Engenharia pediu recuperação judicial com uma dívida de 25,4 bilhões de reais, a maior empresa em termos de dívida. A Gol, uma dívida de 20 bilhões de reais. A OSX, do antigo grupo do Eike Batista, 7,9 bilhões de reais de dívida. Como é que juiz, depois temos Casas Bahia, Coteminas, Grupo Dia, entre outros. Como é que juízes que recebem essas recuperações judiciais conseguem administrar dívidas com milhares e milhares de credores também, funcionários? Como funciona isso na prática? Ou seja, recebem o pedido, tem muitos assessores que ajudam, a assessoria dos juízes está se especializando também, os juízes pedem ajuda para empresas terceirizadas ou contratam nos tribunais economistas, administradores, gestores que conseguem gerenciar um volume tão grande de dívidas. Na prática, como isso funciona? Funciona da seguinte maneira: a nossa lei de recuperações judiciais e falência, ela sofreu uma grande mudança no ano de 2005, que foi aqui mencionada por Maurício, que foi a promulgação da Lei 11.101, e recentemente ela sofreu uma outra modificação muito importante, que foi a Lei 14.112, em 2020. Esse novo conjunto de normas criou uma situação muito favorável à recuperação das empresas. E eu vou explicar o porquê e vou, antes de mais nada, responder a sua primeira pergunta, que é como um juiz consegue administrar um universo tão grande de situações, de credores, devedores, tipicamente em desentendimento, porque é claro que o ambiente da recuperação judicial e da falência é um ambiente onde alguma coisa deu bastante errado, né? Não é um ambiente, digamos assim, muito tranquilo. Senão seria concordata. Exato. Poderia ser uma concordata. Exato. Mas... a antiga concordata, hoje recuperação judicial, ela tem o pressuposto de que alguma coisa não deu certo. Há um personagem aí que merece ser mencionado e até enfatizado, que é o administrador judicial. O nosso sistema prevê um auxiliar do juízo, nomeado pelo juiz, que é justamente o administrador judicial. Esse administrador judicial, ele é um particular, ele não é um funcionário público, mas ele exerce uma função de auxiliar do Poder Judiciário justamente para organizar, recuperar informações, processar essas informações e disponibilizar todo o conjunto de elementos que será útil, em primeiro lugar, ao juiz, para que o juiz saiba, ele vai, numa constatação prévia, deferir o pedido ou ele não vai deferir o pedido? Ele vai conceder o benefício da recuperação judicial ou não vai? Então, aí já há a figura desse técnico, que tipicamente é um advogado, uma pessoa ligada ao mundo do direito, ou um auditor, um contador, que auxilia o juiz nessa primeira tomada de decisão. E não só o juiz, o Ministério Público, os próprios credores, em alguma medida até a recuperanda pode se beneficiar do trabalho do administrador judicial, o apelidado AJ. Essa figura do AJ ela é fundamental para que a recuperação judicial se processe de maneira adequada. Então, o sistema é composto pelo juízo, que é um juiz togado, juiz de carreira, e também pelo administrador judicial. Perfeito. Então, essa questão da cada vez mais especialização, só para terminar, que temos alguns segundos, isso está permitindo que os juízes consigam gerenciar esse volume, essa questão. E, por exemplo, quando há parte dos credores que não concordam com isso, como que o juiz consegue administrar isso? Há casos específicos, há casos emblemáticos que explicam um pouco o jeito do juiz de administrar casos particularmente litigiosos? Nós podemos utilizar exemplos. As grandes recuperações judiciais tendem a ter um conjunto de credores muito organizado, porque são créditos grandes, muitos credores
são instituições financeiras, fundos de investimento que se organizam muito bem. Esses credores organizados, eles, a partir da nova modificação, da última modificação mais relevante da Lei 11.101, que é justamente a 14.112, passaram inclusive a ter o poder de propor um plano de recuperação judicial alternativo. E incidindo nesse ponto do plano de recuperação judicial, que é a espinha dorsal da recuperação da empresa, na verdade o juiz ele não tem um papel de administrar, de dar juízo de valor sobre a recuperação. O juiz controla a forma, a formalidade do procedimento, a observância das normas legais, mas ele não interfere na aprovação ou não aprovação do plano. Quem faz isso são os credores reunidos em Assembleia Geral. Vamos continuar a partir desse ponto, especialmente com casos muito emblemáticos de pedidos de recuperação judicial que vimos ao longo dos últimos meses. Mas antes disso, um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos aqui no nosso BMC Talks. Não sai daí, voltamos já já. E de volta com o nosso BNC Talks, hoje à noite o papo é sobre a importância da especialização dos tribunais, dos juízes, em questões empresariais num Brasil com a economia cada vez mais avançada, complexa e sofisticada. Nossos convidados de hoje aqui nos estúdios da BMC são Maurício Cardoso, diretor executivo do Anuário da Justiça, e o Dr. Leandro Chiarotino, advogado especializado em questões empresariais. Maurício, no Anuário da Justiça, vou mostrar novamente para o nosso público, no Anuário da Justiça do Direito Empresarial, a segunda edição desse importante documento, tem uma parte interessante, um raciocínio interessante que vocês fazem sobre o processo de falência, né? Abre aspas, considerado lento e ineficiente, não há consenso sobre a melhor forma de desburocratizá-lo. Aquilo que aparece aqui é que o consenso foi de que a falência demora muito e os credores recebem poucos e que o Brasil é um dos países que menos recupera crédito no sistema falimentar. Por que o sistema de falência é tão criticado aqui no Brasil? Qual que é o problema do sistema do processo de falência e qual que é o debate sobre uma mudança desse processo de falência? Bom, o processo de falência está falindo. Porque o que se busca é realmente a recuperação da empresa. Então, a gente tem o processo de falência, ele acaba sendo aplicado nos casos em que já não tem mais condições de recuperação da empresa. E daí todas as dificuldades inerentes que são naturais de um processo que é fadado ao fracasso. Doutor Leandro, mas na sua opinião, o que deveria ser mudado para evitar essas críticas, né, do Brasil? Que o Brasil é um país que menos recupera crédito, é lento, precisaria mudanças. Quais são as eventuais mudanças que, na sua opinião, deveriam ser aplicadas no processo de falência para evitar essa morosidade? Carlos, eu queria fazer, antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer uma premissa que me parece importante. O Brasil tem uma economia muito dinâmica, grande, e com boas perspectivas, sem dúvida, boas perspectivas para o futuro. Porém, é uma economia emergente. Como todo mercado emergente, o Brasil tem algumas questões macroeconômicas que se confundem, elas se sobrepõem, elas se interlaçam com a questão da recuperação judicial e da falência. Eu posso citar aqui a questão do custo do dinheiro no tempo, a questão das taxas de juros. Essas questões não são, na verdade, questões jurídicas, elas são questões econômicas que atingem diretamente o processo de soerguimento da empresa, a recuperação da empresa. Então, nós precisamos separar bem essas duas coisas. Uma coisa são os fatores macroeconômicos típicos de um mercado emergente, as outras questões são aquelas de procedimento, as questões normativas propriamente ditas, o contraditório, o nível de contraditório que nós temos, o número de recursos que nós temos. Sem dúvida é possível aperfeiçoar o nosso sistema, mas ele tem aspectos muito positivos. Eu ressalto aqui a figura da recuperação judicial com o financiamento DIP. É uma figura nova, é uma figura
inspirada em direito estrangeiro, especialmente nos países anglo-saxões, Estados Unidos e Inglaterra. Havia lá a figura do financiamento DIP como um financiamento emergencial para uma empresa já em dificuldade. Indo aqui de encontro ao comentário feito pelo Maurício, muitas vezes as empresas se encontravam em dificuldade porque recorriam à recuperação judicial tardiamente ou durante o processo de recuperação judicial não conseguiam se financiar. Então, essa reforma de 2020, ela veio como ela trouxe um elemento muito importante, que é o do financiamento DIP, que permite que uma empresa em recuperação judicial se financie bem. Então, é claro que podemos aperfeiçoar tantas coisas. Talvez a questão das impugnações de crédito no curso do procedimento de recuperação judicial pudesse ser, em alguma medida, abreviado. Quanto a isso, não há dúvida. Agora, é claro que para nós abreviarmos a questão das impugnações de crédito, o número de impugnações de crédito, que substancialmente são discordâncias entre credores e devedores a respeito do montante devido. Nós precisaremos aperfeiçoar também o trabalho do administrador judicial, né? Eu cito aqui um exemplo aqui, que não é polêmico, mas quase. Um administrador judicial que não tenha uma equipe multidisciplinar, um administrador judicial que não tenha na sua equipe contadores, auditores, engenheiros que possam avaliar realmente o negócio de uma empresa, que possam verificar a viabilidade dela e que não tenha também advogados, me parece que é um administrador judicial que não consegue usar tão bem a ferramenta que a lei previu. Então, é claro que nós podemos simplificar o processo, mas isso deve vir em conjunto com uma série de outras medidas que privilegiem a boa atuação do administrador judicial, uma atuação mais firme do Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, em casos de fraude, tem se tornado um pouco mais frequente, mas não é a regra. Infelizmente, o Ministério Público ele tem uma atuação, principalmente fora de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, alguns estados outros do Brasil. Tipicamente, a atuação do Ministério Público nos procedimentos falimentares é tímida, né? Isso é uma coisa que não favorece também a velocidade que nós almejamos aí no processo de recuperação. Só para terminar esse ponto, essa timidez do Ministério Público é porque também não tem uma especialização como juízes aqui em São Paulo, nas varas. Qual que é o problema? Por que essa timidez do Ministério Público em casos como esse? Eu vou lançar uma hipótese. A resposta é que nós não temos informação suficiente para dizer realmente qual seria o fator preponderante, mas me parece que a falta de informações de base no processo causa essa timidez do Ministério Público, porque o direito penal, ele por definição, ele é um direito que se pauta pela estrita legalidade. Então nós teríamos que ter uma informação certa nos autos de uma recuperação judicial para que o Ministério Público pudesse agir. E pela carência, não só do AJ, que já foi mencionado há alguns minutos, mas também pela falta de informações financeiras adequadas, é possível que o Ministério Público não se sinta tão à vontade para atuar na recuperação judicial. Agora, queria só passar para outro aspecto tratado aqui no anuário, a questão da arbitragem, né? Porque a arbitragem é um instrumento que evita também excesso de trabalho dos tribunais, é mais ágil, é mais prático. E é interessante que tem uma pesquisa aqui que mostra que 68% das apelações de ações anulatórias de decisão arbitral movidas no Brasil entre 2018 e 2023 tiveram decisão mantida. E somente 13% tiveram anulação integral e 7% anulação parcial. Ou seja, quase 70% de confirmação de decisões arbitrárias e 20% anulação parcial ou total. Na sua opinião, iniciando com o doutor Leandro, depois com o Maurício, doutor, a arbitragem está mudando o rosto da justiça empresarial, está deixando isso mais ágil, mais prática, dando uma maior segurança jurídica também em tempo. Essa pesquisa mostra que os árbitros são cada vez mais preparados e dão decisões adequadas. O que está mudando no mundo do direito empresarial na base desses dados sobre a arbitragem? Eu não tenho a menor dúvida que a arbitragem contribuiu muito para que as relações empresariais passassem a
gozar de mais segurança jurídica. Sobre isso, eu acho que não há nenhuma discordância relevante. O ponto é que a arbitragem requer um ambiente específico, é um ambiente muito diferente do ambiente da justiça comum. Eu vou dar aqui um exemplo para que fique claro o que eu quero atingir. A questão, por exemplo, da independência do árbitro. O procedimento arbitral, ele vai ser bem sucedido ou mal sucedido na exata medida da independência dos membros do tribunal arbitral. Então vamos imaginar um tribunal arbitral composto por 3 árbitros. O sucesso ou insucesso da resolução dessa controvérsia tem uma relação direta com o grau de independência desses árbitros. E, muito diferente do que ocorre no Poder Judiciário, no mundo arbitral não há segunda instância, não há revisão dentro do próprio procedimento arbitral da decisão dos árbitros, não há corregedoria, não há concurso público para ser árbitro, não há um mecanismo intrínseco de revisão do que acontecer em um tribunal arbitral. Por isso, a independência do árbitro, ela é extremamente sensível. E tudo aquilo que nós pudermos fazer para que haja segurança em relação à composição de um tribunal arbitral com realmente isenção e transparência, nós estaremos fazendo em prol da arbitragem. Por outro lado, se nós não tivermos o Poder Judiciário com a intenção de corrigir apenas as situações realmente excepcionais na arbitragem, nós estaremos desprestigiando o mundo arbitral. O Judiciário deve corrigir apenas e tão somente aquelas situações realmente excepcionais. E são poucos os casos em que o Judiciário corrige a fundo uma decisão arbitral, me parece que com razão. Porque quando as partes, na cláusula compromissória, decidem submeter a questão que é importante para elas, do ponto de vista contratual, do ponto de vista obrigacional, a um tribunal arbitral, esse compromisso prevê o não recurso ao Poder Judiciário, a menos que aconteça algo muito fora do script, muito fora do padrão. Perfeito. Antes de passar a palavra para o Maurício, vamos para um rapidíssimo intervalo, já voltamos para falar sobre a importância das decisões arbitrais. 2 minutinhos e já voltamos com o nosso BMC Talks. Não saia daí, voltamos já já. E de volta com o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a importância da especialização dos tribunais em questões empresariais. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Maurício Cardoso, diretor executivo do Anuário da Justiça, e com o Dr. Leandro Chiarotino, advogado especializado nessas questões de direito empresarial. Maurício, a gente estava falando agora no bloco anterior, o Dr. Leandro falou sobre as questões ligadas à arbitragem, a arbitragem cada vez mais reconhecida também em instâncias superiores, 70% das decisões quase são mantidas. Na sua opinião, então, a arbitragem está mudando o rosto do direito empresarial do Brasil, e o que esperar nos próximos anos, na base dos dados que são tratados, que são reportados aqui no Anuário da Justiça do Direito Empresarial? Bom, a arbitragem eu acho que tem a grande vantagem, 2 grandes vantagens, né? Uma é da especialização, mais uma vez, da excelência, já que quem vai tratar de dar solução ao conflito vão ser árbitros especializados na matéria. Então, tecnicamente, eles estão muito mais habilitados a decidir bem do que um juiz togado, teoricamente, né? Essa é uma grande vantagem. A outra é a celeridade. A gente sabe das grandes dificuldades do judiciário em trazer soluções no tempo hábil. Então, essa é outra grande... O que se reclama muito é dos custos. A arbitragem, pelo seu custo, ela está restrito realmente a grandes corporações que podem recorrer à arbitragem. E a outra coisa que eu acho que é importante frisar é o papel do judiciário nisso, né?
como bem disse o Chiarotino, ela tem, o judiciário tem o papel ali de garantir a legalidade da decisão arbitral. O judiciário dificilmente vai entrar no mérito da decisão arbitral. Ele está ali para garantir que a arbitragem seja feita nos termos da lei. Perfeito. Agora, temos poucos minutos e muitas perguntas. Eu queria só tratar de um tema um pouco mais polêmico, falando sobre uma das maiores recuperações judiciais que o Brasil conheceu. Aconteceu no ano passado, no caso Americanas, 43 bilhões de reais de dívida, pelo menos até o momento, porque os balanços também tiveram problemas de fraude contábil, de fato, né? Tem uma relevância penal tudo isso, o antigo CEO e outros diretores tiveram mandatos de prisão expedido, inclusive a extradição da Espanha e de Portugal, e uma recuperação judicial que foi mais do que o dobro do que a maior recuperação deste ano da Odebrecht, que foi cerca de 24 a 25 bilhões de reais. Doutor, na sua opinião, o que mudou no mundo do direito empresarial, nos tribunais de justiça especializados em direito empresarial após o caso Americanas? Como que esse caso foi gerenciado? Eu me lembro, só para dar um gancho também para a resposta, no momento em que se descobriu essa fraude contábil, os credores, os bancos credores pediram para a empresa não entrar com recuperação judicial, mesmo assim a empresa entrou com uma recuperação judicial. O que mudou no mundo do direito empresarial após o escândalo da Americanas? Carlos, eu acho que o caso das Americanas e também outros, não é só o caso das Americanas, a recuperação judicial da Oi, a empresa de telefonia, esses casos que chamaram muito a atenção do mundo do direito, até do mundo jornalístico, da população em geral, pelo seu volume, cada um deles trouxe um aprendizado, trouxe uma necessidade de adaptação e modificação, ou de meros procedimentos, ou até mesmo de aperfeiçoamentos legais. Então, o que nós poderíamos ter aí como elementos comuns entre o caso da Oi e o caso das Americanas? Em primeiro lugar, enormes corporações podem pedir e obter o benefício, a proteção da recuperação judicial, apresentando demonstrações financeiras não auditadas ou com grandes imperfeições. Isso é possível. Claro que uma grande corporação, via de regra, é auditada, mas poderia não ser. Então, não há aí um filtro prévio em relação a esse elemento. Essa é uma situação de fato. O que aconteceu no caso das Americanas? Emergiu um problema muito sério, gravíssimo, aparentemente de grande proporção e de grande repercussão, que foi uma fraude contábil. Então, a classificação inadequada de operações, se deu até à época um apelido, né? A operação do sacado, e são todas terminologias que apontam, na verdade, para a mesma direção. Havia uma falha gravíssima de contabilização de obrigações das Americanas. Então, um crédito que deveria ser de natureza bancária estava lá com outra natureza. Isso trouxe uma criticidade muito grande para o procedimento. Me parece que a nossa lei ela foi suficiente para que a matéria fosse bem entendida. Então, a má contabilização por parte do devedor de obrigações fundamentais da empresa pôde ser trazida à tona, foi trazida à tona a tempo e terá a sua repercussão. A repercussão penal parece necessária, né? O fato de nós termos aqui, sem dúvida, né, como elemento fundamental do nosso sistema, a presunção da inocência, não afasta, não atinge a importância que uma questão penal como essa pode ter dentro do procedimento de recuperação judicial e falências. Aliás, há até um dispositivo que vale a pena ser mencionado. A nossa própria lei, já na sua versão original de 2005, trazia sim a possibilidade de o juiz afastar o administrador da empresa caso houvesse indício veemente da prática de um crime falimentar. Então não havia aí a necessidade da prova do crime, nem muito menos de uma condenação
muito menos em instância superior, porque é claro que se fosse esse o parâmetro legal, nós não afastaríamos jamais nenhum administrador, porque passariam seguramente anos até que houvesse uma sentença definitiva. Mas já há na nossa lei essa previsão. Então, a prática, o indício da prática veemente de um crime falimentar, melhor dizendo, pode sim motivar o afastamento dos administradores. Então, o caso das Americanas trouxe, me parece, aí a necessidade de uma atenção muito grande para esse específico item. Deve o administrador ser afastado imediatamente ou não deve ser afastado imediatamente? Por outro lado, sob a ótica dos credores, nós temos um procedimento de recuperação judicial conduzido pela mesma administração que praticou a fraude, é algo que soa inviável. Dizer, retoricamente, puxa, as instâncias da governança corporativa não tinham conhecimento de nada do que aconteceu na empresa. Aí nós nos deparamos com outro problema. Seria essa administração, então, tão incompetente a ponto de não identificar uma fraude daquele tamanho? Hipótese A. Ou hipótese B, ela participou, tolerou ou de alguma forma não agiu para que a fraude fosse, não digo completamente evitada, mas pelo menos trazida à luz do dia a tempo e modo. Então, nessas duas situações, se mostra fundamental, talvez sim, aí a intervenção judicial para que o problema seja corrigido e a recuperação judicial se processe tranquilamente. Nesse caso das Americanas, a atuação aí me parece não só dentro dos parâmetros legais, mas como também adequada. Pois é, porque é bastante inverossímil pensar que, com um caso do tamanho de fraude, ninguém soubesse de nada lá no meio, considerando o tamanho da dívida, que a diretoria não soubesse o que estava acontecendo. Mas isso mereceria um talks só sobre o caso Americanas. Quem sabe a gente volte a conversar sobre isso. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo o Maurício Cardoso, diretor executivo do Anuário da Justiça. Muito obrigado, Maurício. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. E também o doutor Leandro Chiarotino, advogado especializado em questões de direito empresarial. Doutor, muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Carlos, obrigado, Maurício. Uma boa noite a todos. E muito boa noite também para vocês que estão seguindo a gente. Eu relembro aqui o Anuário da Justiça no Direito Empresarial, publicação do consultor jurídico. E a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Continue com a programação aqui na BMC. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.